Vocês adoram quando a gente faz comparativo de Android com iPhone, né? Então vamos ver mais um. Uma das poucas marcas que consegue brigar em pé de igualdade com a Apple, a Samsung faz todo mundo esperar ansioso pelos lançamentos da linha S todo ano. Por isso vocês sempre pedem que a gente faça um embate, um comparativo entre os melhores que nós temos aqui no Brasil. E, seguindo as nossas combinações, hoje nós vamos ter o S20 Plus contra o iPhone 11 Pro, dois intermediários, né, entre os topos dessa marca. Se você lembrar, recentemente nossos outros dois comparativos com a linha S20 e o iPhone 11, nós tivemos uma vitória de cada marca. Então, até agora o placar está empatado. Você já tem o seu palpite de quem leva melhor em quais categorias neste caso aqui? Vamos então para o comparativo no tudocelular.com. Começamos com uma área em que pontos importantes de diferença aparecem, e o primeiro deles é o tamanho. Mais esticado e com mais tela, o Galaxy S20 Plus chega a ter mais de 2 centímetros de altura a mais em relação ao iPhone 11 Pro. Na largura, o S20 Plus ainda é alguma coisa maior, mas é mais fino e pesa a mesma coisa que o Apple. Como bons topos de linha bem caros, o acabamento de ambos é em metal e vidro, com alumínio para o S20 Plus e aço inoxidável para o iPhone. Esse último tem o corpo arredondado, mas bem menos que o Samsung, que tem inclusive a sua tela bem aberta contra um modelo mais tradicional da Apple, com menos borda arredondada. O notch do iPhone 11 Pro ainda é aquele módulo bem grande na parte frontal, enquanto que o S20 Plus ostenta apenas um pequeno furo. Em estética, o Samsung se sai melhor nesse ponto. Na traseira foi a Apple quem popularizou as câmeras saltadas em um módulo geométrico, e isso foi imitado pela concorrente, um quadrado contra um retângulo do S20 Plus. Eles são bem variados em cores, e enquanto o acabamento do iPhone é fosco, o Galaxy S20 Plus é todo brilhante e pode ter mais hologramas que o outro, que tem uma cor praticamente sólida. Os dois trazem resistência contra água e poeira, e ao passo que o S20 Plus traz um berço híbrido para os seus chips e cartão, a Apple tem apenas aquele espaço para um SIM, embora tenha umas versões com mais um eSIM. Por fim, a Samsung instalou a biometria abaixo da tela no Galaxy S20 Plus, enquanto que a Apple não traz mais leitura de digitais há um tempo e confia apenas no reconhecimento facial via Face ID. Nenhum deles é o rei da velocidade. A conexão do Samsung é uma popular USB-C contra a proprietária Lightning da Apple. Ambos têm uma construção excelente, mas o S20 Plus fica com o primeiro ponto por ter algumas soluções melhores. A tela é outro ponto que traz diferenças acentuadas entre ambos, e cada marca escolheu trabalhar melhor em um quesito. E aí vai depender do que você quer. Mais definição e taxa elevada de atualização, ou cores mais reais e brilho bem mais alto. A Samsung trouxe finalmente aos seus displays a taxa de atualização de 120 Hz, que só funciona, quando o smartphone está em Full HD. Ainda assim, a sua resolução de 2K é maior que a do iPhone, e de quebra também traz a resposta de 240 Hz e um tamanho enorme de 6.7 polegadas. Acaba sendo melhor para jogos. Já a tela do iPhone 11 Pro é menor, com 5.8 polegadas, e traz a resolução Full HD e aspecto de 19,5 por 9. Cada um tem a sua tecnologia Pro HDR, mas o iPhone consegue reproduzir cores mais reais, além de ter um brilho quase 40% maior e a resposta de 120 Hz na tela. É bem atraente para quem quer reproduzir mídias e andar com ele na rua embaixo do sol. O aspecto do S20 Plus é de 20 por 9, mais esticado, e ele também ganha em PPIs, por ter bordas bem menores, também tem uma proporção de tela-corpo melhor. Cada um tem um nome para sua tecnologia, seja Dynamic AMOLED para Samsung ou um Super Retina XDR para Apple, mas no final ambas são OLED. Vocês vão ter que concordar que cada tecnologia aborda um objetivo diferente, e por isso aqui esses celulares empatam. E no áudio, qual é o destaque de cada um? Começando pelo primeiro chute, nenhum desses dois caríssimos smartphones se dignifica vir com uma conexão P2, e por isso eles mandam fones na caixa com as conexões do próprio aparelho. Ao menos são dois aparelhos estéreo e são bem competentes na qualidade que oferecem. O iPhone 11 Pro leva uma dianteira aqui, por ter um bom som espacial, bem envolvente, uma coisa que a Samsung não conseguiu repetir. Em volume, eles são muito parecidos. Os fones de ambos são iguais aos da geração passada. Intra-auricular AKG da Samsung e um modelo um pouco mais aberto, os AirPods da Apple. A conexão de áudio oferece boa qualidade para ambos, mas os fones do S20 Plus se saem melhor em potência, com graves mais pronunciados. Via Bluetooth, os ajustes da Samsung também se sobressaem. O melhor som externo estéreo é o da Apple, enquanto que nos fones a Samsung se destaca, e por isso nós chegamos a mais um empate. Aqui no Tudo Celular nós nunca taxamos um ou outro sistema como o melhor. Tanto o Android como o iOS têm os seus prós e contras, e a escolha do que mais ajuda fica com o usuário. Você prefere mais simplicidade e um funcionamento mais fluido,
ou mais funções e personalizações com o sacrifício da fluidez? Essa é a escolha principal aqui, no caso, de um iPhone contra um Galaxy S da Samsung. Mesmo sendo um dos mais potentes da sul-coreana, o S20 Plus pode mostrar uns tropeções e animações, apesar de ele ser altamente personalizável e cheio de recursos úteis para quem gosta de mexer bastante no celular. Já o iPhone 11 Pro tem o mesmo sistema do que todos os outros da linha, seja ela de 2019 como a 2018, já que todos estão muito bem atualizados. É um sistema com uma alta fluidez e fácil de pegar, uma vez que a interface não tem mudanças profundas já há algum tempo. É mais fácil de se acostumar com ele. Assim como o iPhone, o S20 Plus chega com o que há de mais atualizado em matéria de sistema, que no caso é o Android 10, no caso do Samsung, e o S13 para o iPhone. O S20 Plus vai ser atualizado para o Android 11 e provavelmente mais uma vez, mas o iPhone ainda deve ver updates por muitos anos. Nas conexões, os dois contam com o que há de mais novo em Wi-Fi e Bluetooth, além de trazerem NFC e GPS. Esse ponto fica com o iPhone 11 Pro por ter um sistema mais fluido e que vai ser atualizado por mais tempo. Com dois topos de linha, você sabe que vai encontrar o melhor em desempenho, e realmente os dois estão entre os mais velozes disponíveis. O S20 Plus traz no Brasil o chipset Exynos 990 com 8 GB de RAM. Já o iPhone 11 Pro vem com o chipset A13 Bionic com 4 GB de RAM. Em espaço, o S20 Plus conta apenas com uma versão de 128 GB, mas traz o slot de expansão com microSD. Já o iPhone está disponível em versões de 64, 256 e 512 GB, sem slot nenhum para microSD. Nos benchmarks, o Samsung chega chegando, com uma pontuação bem melhor que a do iPhone. Já nos nossos testes de abertura de apps, a coisa muda de figura e o 11 Pro chegou a ser 8 segundos mais rápido do que o seu concorrente, mostrando uma falta de mais entrosamento entre o sistema e o hardware no S20. Para jogos, embora o iPhone 11 Pro rode qualquer título de forma totalmente fluida, o S20 Plus supera o seu rival por ter uma tela com maior taxa de atualização e resposta mais rápida. Não são todos os jogos, claro, que suportam essa taxa elevada, mas nos que aceitam a diferença é grande. Então eles empatam mais uma vez por estarem próximos em desempenho e se destacarem em coisas diferentes. O tamanho das baterias é bem diferente, a duração nem tanto. Sendo maior, o Galaxy S20 Plus chega com 4.500 mAh contra 3.046 mAh do iPhone 11 Pro, quase 1.500 mAh de diferença, e por mais estranho que possa parecer, isso levou a um resultado incomum. Com um hardware melhor trabalhado junto ao software, o iPhone conseguiu ter uma duração de 1 hora a mais do que o Samsung. São quase 18 horas no Apple, que também dura 1h30 a mais de tela. As coisas se invertem na recarga, onde o S20 Plus leva meia hora a menos para chegar a 100% de recarga, mesmo tendo muito mais bateria, com um pouco mais de 1 hora na tomada. O carregador da Samsung, que vem na caixa, tem 25 watts, enquanto que o do iPhone é um de 18 watts, e os dois também têm recarregamento sem fio. Eles chegam a um empate porque enquanto um tem uma duração maior de bateria, o outro carrega mais rapidamente. As duas fabricantes investiram em conjuntos similares de câmera aqui. A Apple tem um sensor principal wide de 12 megapixels com abertura 1.8, PDAF e estabilização óptica, uma ultra wide de 12 megapixels e mais uma telefoto de 12 megapixels e um zoom óptico de 2 vezes, PDAF e estabilização óptica. A Samsung segue com um conjunto parecido, sensor principal wide de 12 megapixels com abertura de 1.8, PDAF e estabilização óptica, uma ultra wide de 12 megapixels, uma telefoto de 64 megapixels e zoom óptico de 3 vezes, com PDAF e estabilização óptica, e mais um sensor TOF de 0,3 megapixels. O S20 Plus realmente teve a qualidade das fotos melhoradas em relação à sua geração anterior. A câmera principal se sai bem e a Samsung acertou nas outras duas. O sensor de 64 megapixels permite um zoom óptico de 3 vezes e pouca perda de qualidade, já que ele pega uma foto grande e corta a parte da aproximação. A grande angular também é uma das especialidades da sul-coreana e tem pouca mudança em relação ao wide. O sensor de mesmo uso do iPhone também é bom, mas nas bordas das fotos você consegue notar alguns ruídos, alguma distorção. A sua telefoto é menos poderosa, com sensor também menor e não consegue se sair tão bem quanto a do S20 Plus. Na principal, o iPhone 11 Pro se destaca e oferece fotos mais equilibradas em cor e com melhor alcance dinâmico, além de um modo escuro que pega mais detalhes e preserva mais a qualidade da imagem. Ficamos com o empate de novo porque cada um se destacou em um quesito. Em vídeo, cada um traz as suas vantagens também. A do S20 Plus é filmar em 8K, uma novidade na Samsung, que traz mais detalhes ao vídeo, mas que também ocupa bastante espaço e diminui a fluidez. Ainda assim, a gravação geralmente tem boa estabilização e baixo ruído. Já o iPhone 11 Pro migra muito bem entre o conjunto de sensores durante a gravação. Não chega a 8K, mas assim como seu rival, filma em 4K 60 fps. Então, no geral, ele tem uma qualidade superior em modo noturno e o seu foco é muito rápido. Os dois têm uma ótima captura de áudio, mas o ponto é do iPhone por ter mais qualidade técnica aqui. Selfies nos levam a mais um equilíbrio. Melhorando a cada modelo, o iPhone traz um sensor de 12 megapixels e bom recorte do modo retrato, levando
mais pro bronzeado, né, a cor das pessoas, mas peca em imagens em baixa luz. O S20 Plus tem um sensor de 10 megapixels e apesar de deixar o rosto com menos detalhes de expressão, também faz fotos muito boas e traz um modo noturno mais caprichado que o da Apple. Ficamos com mais um empate. Falar sobre o preço desses dois celulares não é vantagem para ninguém. Mesmo não sendo, né, os mais caros dessas linhas que a gente está tratando aqui, caso do iPhone 11 Pro Max ou do Galaxy S20 Ultra, esses nossos dois concorrentes são muito caros. Em seus lançamentos, o S20 Plus chegou a partir de R$6.000, enquanto que o iPhone 11 Pro teve o preço de chegada aqui no Brasil a partir de R$7.000. Atualmente, os menores preços ficam algo assim um pouco acima de R$5.300 e o iPhone pode ter uma grande variação de preço para cima. O S20 Plus chegou depois e já teve uma queda de preço bem interessante, como é comum da Samsung, apesar de comparativamente menor do que a do iPhone 11 Pro. A gente sabe que a Apple é difícil de baixar o preço, mas que a gente pode ver outras quedas ainda para Samsung. Então, o último ponto fica com o S20 Plus por estar, né, com o melhor preço e custo-benefício. Finalizamos esse comparativo com um empate, quem diria? Deixando o placar final entre essas duas linhas, como eu falei lá no começo, também empatado. Uma vitória para cada um e agora um empate. Nesses dois que a gente comparou aqui, nós temos um equilíbrio maior entre a Samsung e a Apple, nesses que também são os aparelhos do meio de cada uma. De qualquer forma, o iPhone 11 Pro é o melhor em bateria, som externo, câmera principal, desempenho e vídeos. Já o S20 Plus se sobressai na sua tela com taxa de atualização de 120 Hz, selfie, design mais inteligente e fones de ouvido. No geral, os dois são extremamente caros e, obviamente, vão atender perfeitamente bem a maioria esmagadora dos seres humanos que puderem comprá-los. Mas e você? Concorda com esse resultado, que parece que é sempre polêmico aqui no site? Acha que realmente um é tão bom quanto o outro? Eu, obviamente, quero saber o que vocês acham nos comentários. E lembre-se, caso você queira comprar algum desses dois aparelhos, a gente sempre deixa aqui na descrição os links para as melhores ofertas. Confere lá. Eu fico por aqui e até a próxima!